Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Todos acharam? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 8, primeiro. Portanto, agora já não há nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Amém? Glória a Deus. Esse versículo é um versículo muito conhecido da palavra de Deus, né? Romanos 8, 1. E quando nós lemos esse versículo, Paulo começa falando que não há nenhuma condenação. Aí ele vai esclarecer o público, né? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação? Porque essas pessoas que estão em Cristo Jesus, elas são santas? São, irmãos? Não. Elas estão sem pecado? Não. É porque Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Por isso a palavra de Deus diz que já não há nenhuma condenação. Não é porque nós nos tornamos pessoas superpoderosas, mas é porque o próprio Jesus, aqui o mérito, Paulo, ele dá para Jesus, não é para quem está salvo não, irmãos. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus nos libertou com seu sangue, ele nos comprou da lei do pecado e da morte. Tirou de nós o peso da condenação. Porém, irmãos, ele vai dizer que os que estão em Cristo Jesus não há condenação, né? Mas e os que não estão em Cristo Jesus? Infelizmente, hoje em dia, existem pessoas que não aceitam Jesus, que não deixam Jesus entrar no seu coração, na sua casa, na sua vida. E hoje nós precisamos levar esse Jesus a essas pessoas que precisam de Deus, que estão cativas pelo inimigo, pessoas que vivem acorrentadas muitas vezes, que não têm ânimo de buscar a Deus, que não têm força de buscar o Senhor. Por quê? Porque Jesus ele veio para libertar essas pessoas. Como diz aqui no versículo 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está a todo tempo, o nosso Consolador, o nosso intercessor, ele está aonde? A nos direcionar, a fazer a vontade de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles infelizmente não estão libertos dessa lei do pecado e da morte. Porque, irmãos, a graça de Deus, ela foi manifesta a todos, mas nem todos aceitam. Nem todos dão uma chance para o Senhor. Nem todos estão dispostos a renunciar seus desejos, suas vontades, sua carne, para viver para o Senhor. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus, ele fez tudo isso por nós. Para quê? Para nos tornar salvos. Aí o versículo 6 vai dizer assim: a mentalidade da carne é morte. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Aquelas pessoas que estão libertas pelo Senhor Jesus, elas buscam o quê? A paz, a vida. Mas as pessoas que vivem na carne, infelizmente, elas não têm essa mentalidade. Elas procuram o quê? A morte, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Elas não se importam em agradar o Senhor, em fazer o que o Senhor Jesus pede na sua palavra. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Olha, irmãos, aquelas pessoas que vivem segundo a carne, elas são o quê? Inimigos de Deus.
porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Glória a Deus. Aquela pessoa que é dominada pela carne, pelos seus desejos, ela não pode agradar a Deus, porque ela não deixa que o Espírito Santo venha habitar em sua vida. Ela não abre o coração para que o Espírito Santo venha entrar, venha fazer morada, venha fazer a limpeza. E muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes nós nos encontramos com o nosso coração fechado, cheio de muitas vezes de rancor, de mágoa, de algo que aquilo que o Senhor quer tirar, quer arrancar. Muitas vezes, irmão, a pessoa que está na carne, ela não está se drogando, se prostituindo, não. Às vezes é algo que Deus quer tirar do coração dela, mas Deus não consegue. Por quê? Porque ela não abre para Ele. Ela não deixa o Espírito Santo fazer morada no coração. Ela não deixa o Espírito Santo entrar na sua casa. Ó, Jesus, entra na minha casa. Restaura a minha vida, restaura a minha família. E eu creio, irmãos, que essa noite o Senhor nos trouxe aqui para entrar dentro dessa casa, para fazer morada dentro desse lar. Porque hoje é noite de salvação. O nosso Deus, Ele ainda é o mesmo. O nosso Deus, Ele ainda é o mesmo. O Espírito Santo de Deus ainda atua da mesma eficácia daquele tempo. E a palavra de Deus, ela vai dizer: entretanto vocês estão sob o domínio da carne. Não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Irmãos, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós não podemos dizer que pertencemos a Deus. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós não agradamos a Cristo. Por quê? Porque Jesus, Ele necessita que você abra o seu coração para Ele entrar. Jesus, Ele necessita que você entregue a sua vida, os seus problemas, as suas lutas, para Ele entrar, para Ele tomar de conta. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É porque muitas vezes nós achamos que Cristo não vê. Cristo não vê o que eu estou passando. Cristo não vê toda a minha luta. Cristo não vê tudo que eu tenho feito, como eu tenho vivido. Muitas noites eu não tenho dormido. Irmão, Deus vê. Aleluia. Cristo, Ele vê. A palavra de Deus diz lá em Salmo que Ele contempla o teu deitar e o teu levantar. A palavra de Deus diz que Ele sabe a palavra antes que ela chegue à nossa boca. Mas muitas vezes depende de nós. Depende de nós que o Espírito Santo Ele venha entrar e habitar e fazer morada. Porque o Espírito Santo, Ele não quer só a tua emoção naquele culto. Só aquele quebrantamento, só uma vez. Você vai no culto, você chora, você ora, você sente. E quando você chega em casa, você volta vazio. O Espírito Santo, Ele quer entrar e fazer morada. O Espírito Santo, Ele quer entrar e mudar. Fazer um rebuliço na sua casa, limpar toda a sujeira. Para tirar de cima da tua vida toda condenação. Toda seta que o inimigo tem colocado. Irmãos, e não é fácil. Não é fácil. Porque Satanás, ele cega as pessoas. O inimigo, ele cega, ele prende as pessoas. E as pessoas ficam acorrentadas espiritualmente. Mas o Senhor, Ele é o Deus que quebra as correntes. O Senhor Jesus, Ele é o Deus que quebra as correntes de maldição, que quebra as correntes do pecado, que quebra as correntes da injustiça. O Senhor Jesus, Ele é o Deus que quebra as correntes das opiniões, irmão. Porque muitas vezes a nossa opinião não está de acordo com a vontade do Senhor. Muitas vezes o Senhor Jesus, Ele quer fazer algo na nossa vida, mas a gente não dá ouvido à palavra. Quantas vezes eu mesma fui teimosa diante da direção do Senhor? Quantas vezes a gente não tem que apanhar para aprender, irmão? Todos nós aqui já passamos por coisas que a gente teve que levar a pé para aprender. Mas o Senhor Jesus, Ele não quer isso não. A gente só apanha, sabe por quê? Porque a gente é teimoso. O Senhor Jesus, Ele quer entrar na nossa vida, habitar e fazer morada. Ele quer que o Espírito Santo venha cada dia mais colocar em nós essa alegria no nosso coração
tirando toda a amargura, toda a mágoa, toda a tristeza. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai guiando a nossa vida e ele vai transformando, ele vai mudando. Ele muda na família, ele muda o relacionamento, ele vai mudando as nossas finanças, ele vai mudando o nosso trabalho. Irmãos, as coisas começam a fluir. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai entrando. Ele vai tomando de conta do ambiente. Aí a tua casa, ela começa a ser igual ao Salmo. A tua mulher está ali sentada na mesa. É como a palavra de Deus vai dizer que é como uma árvore, que ela é a ribeira, é perto dos rios. Por quê, irmão? Porque ela vive florescendo. Porque a presença do Espírito Santo está direto ali na sua casa, dentro do seu lar. Vai chegar o dia mau? Vai chegar a tempestade? Vai. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente passar pelas águas, Ele será contigo. Quando nós passarmos pelo fogo, Ele será contigo. Os rios, eles não vão nos submergir. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E o nosso Deus, irmãos, Ele é o Deus que quer tirar de nós toda a condenação. O que é mais lindo em Jesus é porque mesmo sem a gente querer, Ele continua insistindo. Insistindo. Até o Pai dizer: para, que agora eu vou voltar. Agora você vai voltar para buscar a minha igreja. Até Deus decidir vir buscar o povo dele. Jesus está salvando. Jesus está livrando. Jesus está curando. O Senhor, Ele é o mesmo Deus. Agora basta que eu e você venha buscar a face do Senhor. Basta que eu e você venha dar lugar a Deus, para Deus tirar de perto de nós, do meio de nós, todo raio, todo embaraço que tem cercado nossa vida. Porque o Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele nos contempla. Ele sabe o que nós temos passado. Muitas vezes nós nos achamos abandonados por Deus, mas Deus, Ele é Pai. Ele não é padrasto. O Senhor Jesus, Ele está a nos contemplar, a nos guiar. Mas Ele precisa da nossa atitude. Ele precisa que nós venhamos ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus para fazer morada. Para entrar no meio dos nossos e mudar, renovar a criatura. Aleluia, Deus. Então que nessa noite, se você se sentiu tocado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, peça para o Senhor mudar a tua vida. Peça para o Senhor mudar o teu coração. Peça para o Senhor fazer morada na sua casa, entre os seus. Muitas vezes as lutas vêm, não é para nos enfraquecer, mas é para nos fazer ficar mais forte, mais perto do Pai. Muitas vezes, irmãos, o deserto, ele vem para nos ensinar que lá na frente tem uma terra prometida nos esperando. Só depende de nós, da nossa obediência. Só depende de nós ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor e não endurecer o nosso coração. Não deixar que o inimigo venha cegar os nossos olhos. Ouvir a voz do Senhor e pedir para Ele: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Vem fazer uma mudança por completo. E é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer cada dia mais proximidade. O Senhor quer cada dia mais relacionamento com Ele, confiança. Que nós venhamos confiar no Senhor, permanecer firme no caminho dEle, porque esse mundo não tem nada para nos oferecer. Só o Senhor Jesus nos oferece um céu de glória. Mas nós não queremos. Sabe por que a gente não quer? Porque a gente não busca. Porque tudo que a gente quer nessa vida, a gente busca. Quando a gente quer um trabalho, a gente busca. Quando a gente quer passar num concurso, a gente estuda. Mas como a gente quer ir para o céu, mas a gente não quer buscar Deus. A gente quer ir morar lá na glória, mas a gente não quer aceitar Jesus como nosso Salvador. Mas nós precisamos disso. Porque sem o seu sim, Jesus, Ele não vai entrar. Você precisa aceitar. Reconhecer: Jesus, eu preciso de Ti na minha vida. Entra na minha casa, vem mudar, vem restaurar. Faz aquilo que eu não posso fazer, Senhor. O Senhor, Ele faz.
O Senhor, Ele faz, porque o Senhor, nosso Deus, Ele é todo poderoso. Amém, irmãos? E essas são as palavras que eu creio que o Senhor trouxe para a igreja dele. Que todos venham estar ligados com o Senhor cada dia mais. E é isso, vamos buscar cada dia mais o Senhor. Perseverar nos caminhos dele, porque o Senhor, Ele quer trazer bênçãos para esse lar. Viu, Raquel? Deus quer trazer bênçãos para a sua casa, para o seu lar. E você é uma coluna da sua casa. Você é uma coluna da sua casa. Deus quer te usar. Viu? Fique firme nos caminhos do Senhor. Não deixe o inimigo te confundir, colocar coisas na sua cabeça que você não é, porque você não é. Você sabe o valor que você tem. Não é verdade? Porque muitas vezes o inimigo coloca coisas para nos confundir. Só que você não é o que ele diz que você é. Você é uma coluna da sua casa e o Senhor, Ele quer te usar. Fique firme na presença do Senhor. Fique firme. O Senhor, Ele vai fazer grandes coisas na sua casa, através de você. Porque você é coluna dessa casa. O Senhor, Ele te contempla. Quando você ora sem vontade, quando você pede a Deus força, o Senhor, Ele sabe. Ele sabe o que você tem passado. Pode ter certeza, Raquel. Deus vai te dar vitória. Mas fica firme. Não desista por ninguém. Deus sabe o teu valor. Mesmo que as pessoas te olhem com um olhar de crítica, mas o Senhor, Ele sabe. Ele vê o teu coração. Pode ter certeza disso. Amém.